Senhor Presidente do Congresso, Senhor Presidente do Partido Rui Rio, caras e caros companheiros, congressistas, observadores, caros portugueses, acho que devemos começar esta etapa a falar das nossas dificuldades, a falar talvez menos do partido e mais para as pessoas. Reconhecer que hoje a grande maioria dos portugueses desconfiam da política, não gostam dos partidos. Há hoje demasiados portugueses que acham que as coisas estão a correr bem, que isto está tudo a ser fácil. E por isso dizem, se é fácil, se corre bem, para que mudar do PS? E há muitas pessoas hoje que ainda não se reconciliaram com o nosso partido. Pessoas que sofreram com algumas das decisões difíceis que tivemos de tomar para salvar Portugal. Dos pensionistas às pessoas mais frágeis, empresários e trabalhadores. É verdade que lhes podíamos responder que a desconfiança com a política é generalizada, que lhes podíamos dizer que o PS afinal é só o empregado de turno quando chegam à mesa os frutos das reformas passadas e da conjuntura internacional. Claro que podíamos dizer, como Passos Coelho bem nos explicou ontem e agora Paulo Rangel, que este crescimento é medíocre. Desde quando é que Portugal deve estar satisfeito por ser um dos piores da Europa? É verdade que podemos dizer aos pensionistas e aos funcionários públicos e aos contribuintes que fomos nós que contribuímos e que garantimos para que houvesse dinheiro para lhes pagar e o Estado Social para os servir. Podíamos dizer isso tudo, mas não chega. Nós partimos de um ponto difícil e o nosso passado honroso não nos chega. E então o que é que temos de fazer? Alguns dizem, resignadamente, vamos ficar pelo mal menor, vamos desfazer a geringonça, vamos com os nossos compromissos mitigar os erros socialistas. Isso é um mal menor. Mas o PSD não existe para conseguir o mal menor. A nossa missão histórica é um bem maior. Há também quem diga que o problema do PS é que só pensa no presente e que, portanto, bastaria ao PSD começar a falar de reformas e começar a falar do que é estrutural. Reformas são importantes, mas não quaisquer reformas. O que nós precisamos de fazer é aquilo que este PS eleitoralista nunca será capaz de oferecer. Nós não precisamos de um PS em versão 2.0. Porque o que eles fazem, veja-se, no mundo do trabalho, a reforma socialista é aumentar as barreiras que deixam de fora os jovens que querem entrar. Os trabalhadores mais velhos que se querem adaptar às mudanças tecnológicas. É desincentivar as empresas a investir e a contratar. Na segurança social, a reforma socialista é deixar os jovens de hoje sem pensão quando lá chegarem. Na descentralização, a reforma socialista é tornar as autarquias apenas empresas de manutenção e de fornecimento de trabalho administrativo, sem responsabilidades e recursos para verdadeiramente decidir na gestão do serviço público. No Estado, a reforma socialista é cobrar mais impostos para depois diminuir o trabalho e o tempo de serviço público, fazer cativações e cortes no investimento. Isto é, a reforma socialista no Estado é um Estado com mais servidores, mas menos e pior serviço às pessoas. Na educação, a reforma socialista é eliminar a avaliação que incentiva o mérito e o esforço. É impedir os mais pobres de acederem às melhores escolas só porque não são as do Ministério. A reforma socialista é desprezar os muitos jovens para quem o trabalho prático e as competências técnicas, através do ensino profissional e vocacional, são a aspiração verdadeira da sua vida. Podíamos continuar por aí, para dizer que não basta, Dr. Rui Rio,
dizermos que viemos para reformar e que queremos falar do futuro estrutural. Essas reformas, esse caminho diferente, só vale a pena se for muito mais ambicioso e bem diferente do que os socialistas nos propõem. Já Sá Carneiro, Cavaco Silva e Passos Coelho ouviram várias vezes: sejam mais mansos, mais brandos na vossa vontade reformista. Felizmente eles escolheram diferente, libertaram a sociedade portuguesa, a iniciativa privada e social, acabaram e enfrentaram privilégios e poderosos e com isso deram a Portugal os períodos de maior crescimento e prosperidade. Na verdade, o que nós precisamos, sim, é de reformar, mas de reformar de uma forma diferente e muito mais ambiciosa que a oferta socialista jamais seria capaz de fazer. E não é para ficarmos sozinhos, porque sempre que o fizemos ficámos com milhões. Foi aí que tivemos as maiores maiorias legislativas de Portugal, foi assim que elegemos 2 presidentes, governações regionais notáveis. Foi assim que milhares de autarcas portugueses do PSD transformam o território nacional em cada ano. Portugal não está condenado a ter maiorias de esquerda. Nós já ganhamos maiorias e ganhamos quando quisemos fazer diferente, quando quisemos reformar a sério e com ambição. Reformar, como já disse aqui Rui Rio, de uma forma diferente, para as pessoas, para o empresário português ou estrangeiro que quer investir, empreender e criar e que hoje é asfixiado por burocracia, impostos, taxas, custos e rendas também excessivas atribuídas a alguns privilegiados. Reformar pelos empresários é acabar com esses típicos socialistas empresários do regime que o que extraem é a riqueza de todos e tratam injustamente e desigualmente aqueles que não têm o privilégio do Estado. Reformar a PSD é olhar para o jovem que quer trabalhar e que não pode encontrar no mercado de trabalho barreiras à entrada que o deixam de fora para proteger quem já lá está dentro. Reformar é acabar com essa separação entre quem está e quem quer entrar. Diminuir o risco e a sujeição dos jovens a salários baixos e emprego precário que vem de uma legislação rígida. Reformar a PSD é, para os trabalhadores atuais e futuros, prepará-los para a onda de mudança tecnológica. É o nosso sistema de ensino não se preocupar apenas com o princípio da vida, mas saber que, se calhar, com a capacidade que temos, devemos pensar em ofertas sérias para o longo da vida. Reformar a PSD é olhar para os que vão nascer e que hoje não sabem se vão ter pensão nem sequer serviços públicos no longo prazo para os servir. É olhar para o jovem que nasceu carenciado e a quem são negadas oportunidades de felicidade, porque as melhores escolas públicas são reservadas aos amigos e aos filhos de alguns professores e aquelas melhores escolas de todas são mandadas fechar só porque não são de propriedade estatal. Reformar a PSD é aceitar e querer avaliação porque sabemos que é o mérito que puxa pelo esforço e que distingue quem faz bem. Reformar a PSD é criar, é ajudar quem quer inovar e empreender para que não sejam esmagados com a desconfiança do Estado ou o abuso de poderes de mercado instalados. Reformar a PSD é para os pensionistas de hoje e, sobretudo, os de amanhã, garantir-lhes que não são enganados por essa insustentabilidade socialista que já uma vez, e talvez mais tarde, lhes vai retirar as pensões. Reformar a PSD é reformar para os doentes, sobretudo aquelas pessoas mais carenciadas, que têm que esperar 800 dias ou mais por algumas consultas de cirurgia.
ao que o Governo responde apenas apagando as listas de espera, reformar a PSD é garantir o acesso à saúde. Garantir que esse acesso à saúde não pode ficar dependente de uma cunha no público ou de dinheiro para ir ao privado. Reformar a PSD é reformar para as famílias, porque nós somos o partido das famílias. Aquelas que querem crescer porque querem ter mais filhos, que querem assentar e criar o seu futuro e não serem discriminadas negativamente pelas políticas públicas, fiscais, as contribuições e outras. Reformar a PSD é reformar, sobretudo, para os trabalhadores que ganham pouco, e com esta política socialista são cada vez mais aqueles que ganham pouco. Reformar a PSD é reformar puxando e apostando nas instituições sociais e quem por elas é apoiado. Dizer às instituições sociais que merecem o nosso e do Estado estabilidade, apoio, mas também transparência e responsabilidade. E para terminar, reformar a PSD é também lembrar os esquecidos. Os portugueses imigrantes lá fora e os da Venezuela, que vivem hoje em particular situação difícil, mas que o Governo não quer saber. Mas é reformar a PSD também pensar nos imigrantes estrangeiros que cá estão dentro, em particular aqueles milhares das comunidades lusófonas em Portugal. Juntos, os imigrantes portugueses lá fora e os imigrantes estrangeiros cá são uma força brutal para puxar por este país e que estão esquecidos. Senhor Presidente Rui Rio, não é só não ter bloco central, não é só não querer falar apenas do presente e do futuro e do que é estrutural, é fazê-lo de uma forma diferente, numa sociedade assente na liberdade e na igualdade, uma sociedade aberta, dinâmica, tolerante. É para esse caminho que eu confio em si. Acredito que vamos trilhar juntos esse caminho reformista muito mais ambicioso. Caros amigos e caros companheiros, com isto concluo. Nós hoje vivemos um tempo em que os portugueses até podem estar satisfeitos com o que têm. Mas a nossa ambição não é ficar com o que temos, é construir e dar aos portugueses muito mais. E isso, como fez Sá Carneiro, como fez Cavaco Silva, como fez Pedro Passos Coelho, e agora vai fazer Rui Rio, dar aos portugueses muito mais, um reformismo diferente e ambicioso, só o PSD. Viva o PSD, viva Rui Rio!